dia a todos. Estejam todos muito bem-vindos nessa manhã chuvosa, acolhedora, né? Porque a chuva nos traz um recolhimento, né? O próprio tempo, a própria temperatura, né? Que sejamos agora todos acolhidos. Para a gente começar, nós vamos ler uma mensagem da Prefeitura Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, e hoje nós estamos recebendo carinhosamente nossa companheira Maria Célia, que é lá do Centro Espírita Alvorada Nova, mas também é do Ceareiros, né? Tarefeira de lá, mas de coração é a nossa companheira aqui durante muito tempo. E ela vai falar para nós hoje o tema rogar. Nós vamos ler a mensagem para fazermos a nossa prece, já conectando aí com os benfeitores espirituais. A mensagem é do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É o capítulo 112, na verdade. Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ele te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselho, e nessa página extrairás do Evangelho. Terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que outros não o fazem, realizam tu. Amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, estamos por mais esta manhã, onde podemos refletir um pouco mais sobre o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, durante esses breves minutos, conectar a nossa mente e os nossos corações com os benfeitores espirituais, com Jesus, para que todos, encarnados e desencarnados, sejam acolhidos no seu divino amor. Que a paz do Senhor esteja com todos nós e que esteja também com a nossa companheira Maria Célia, a inspirando e a intuindo. Obrigada, Senhor, por mais esta bela manhã, que assim seja. Bom dia a todos. Acolhedora essa manhã, como diz a Denise, mas também desafiadora. Parabéns para nós que levantamos para buscar o aprendizado da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, que nos conforta, nos faz compreender os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, os seus ensinamentos, as suas leis, e nos ensina a ser felizes, independente do nosso sofrimento. Quando adentramos uma casa espírita, entramos em contato com uma atmosfera muito preparada, antes, de forma adredemente, como dizem alguns dos nossos irmãos espirituais que inspiraram as obras de Chico Xavier, adredemente preparada, para que a gente entrasse aqui, os amigos encarnados e os irmãos encarnados, os irmãos desencarnados, para que recebêssemos energias muito tênues e incisivas para as nossas necessidades. A gente recebe um tratamento muito especial, muito bom. Além disso, nós temos depois, para as nossas necessidades ainda mais especiais, nessa casa ainda, um passe individualizado, uma benesse maravilhosa, que Jesus repartia a mancheias, como dizem os termos, para quem lhes pedisse as energias de cura. E que os irmãos aqui generosamente também repartem, porque Jesus nos disse: o que fizeres em meu nome, eu farei, quando tiverem muita fé. O tema de hoje é maravilhoso. Eu já entreguei a vocês uma mensagem, porque essas mensagens impressas que a gente entrega nas casas espíritas,
São páginas de livros psicografados por espíritos de luz, psicografia também de irmãos muito iluminados, encarnados, psicógrafos, Chico Xavier, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, que graças a Deus são inumeráveis. Mas a gente cita os mais comuns. Essa página está inserida no livro Palavras de Vida Eterna, que também é um livro muito bom, muito bom. Todos que estão aqui, a metade ou mais deve conhecer o livro, mas vale a pena tê-lo em casa, porque a mensagem da Denise hoje foi: abra uma página para reconfortar os corações. Mas para quem não tem o livro, eu dou o presente. Vocês vão levar para casa o que nós refletimos hoje. E a gente às vezes reflete, esquece, reflete, aprende. E eu vou contar para vocês que na página 1 está a mensagem de hoje. E na página 2, um texto que eu refleti com vocês em 2015 aqui. Então eu fiz questão de inserir, porque recordar é viver, não é assim que fala a música? E a gente vai ver que é um tema parecido e que a gente precisa, em muitas mensagens recebidas pelos amigos espirituais, pararmos para essa reflexão da oração. Hoje a reflexão é sobre Jesus pedindo da forma como se tem que pedir num momento muito limite. Digamos, a iminência da perda de um filho, de um esposo, de um pai, que a gente é muito apegado e ama muito os nossos, né? Mas a gente sente muito sofrimento. É normal. A gente tem que aprender o desapego que Jesus nos ensina ali. Ele está num momento em que ele vai ser entregue aos soldados romanos. E ele sabe, naturalmente. E ele não quer que isso aconteça porque ele nos ama muito. Ele queria que nós dessemos um passo ainda maior que podíamos dar naquele momento. Ou que não tivemos coragem de dar. Ele queria continuar conosco por mais um tempo. Queria diminuir as nossas violências, provavelmente. Sabe-se lá o que nosso irmão querido queria para nós, que nos quer muito bem sempre. E aí ele está nessa agonia, vai orar, e ele fala: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então o texto um pouquinho anterior vai falar: Senhor, se puderes, afaste de mim esse cálice. Ele colocou figurativamente dentro de uma taça o sofrimento que ele teria que suportar dali para frente. Mas que se pudesse, afastasse. Mas que se não pudesse, ele estava ali entregue. É um exemplo absoluto de confiança no Pai Celestial. Seja feita a sua vontade e não a minha. Eu estou falando de momentos iminentes, né? Quando a gente vê um ser muito querido, foi a imagem que me ocorreu quando eu pensei nisso. O que a gente fala, Senhor, a tua vontade ou a minha? É natural que a gente fale que é a minha vontade, mas a gente que está educando os nossos sentimentos e o nosso espírito para vivenciar a confiança total em Deus, a gente tem que imitar Jesus. A doutrina espírita nos dá Jesus como modelo e guia para a humanidade na questão 625 do Livro dos Espíritos. E se a gente não estudar muito Jesus, como é que a gente vai saber que ele é modelo? Como vamos segui-lo? Como vamos nos inspirar com suas palavras todos os dias? Daí a necessidade de estudarmos muito o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa casa é maravilhosa, porque ela tem um Evangelho online. Se você quiser fazer o Evangelho de Jesus, não tem mais aquela desculpa. Aqui em casa ninguém faz comigo, não tenho tempo, tal. E parece que é um horário bem tranquilo, no momento que não tem mais ninguém, teoricamente, trabalhando na luta diária. Quanto mais nós lemos o Evangelho de Jesus, mais nos encantamos. Eu asseguro para vocês que encontrei o Evangelho de Jesus já bem tarde na minha vida. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, não. Tive a alegria de nascer numa família que se aprendia a forma literal. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é a forma poética de entender Deus, de entender Jesus. É o abraço fraterno, envolvente. É o Deus amor inteirinho. É o Deus luz inteirinho. Acaba o Deus que castiga. Joga por terra a ideia do Deus vingativo, do Deus que castiga, do inferno eterno.
nos coloca como seus filhos amoráveis, como seus filhos queridos. Jesus é colocado como nosso irmão verdadeiro, guia realmente, que nos puxa pelas mãos, nos quer aconchegar, nos quer sem dor. Vocês imaginem que a sensibilidade pequena que ainda temos em nossos corações, o quanto sofremos ao imaginarmos as torturas da guerra que está acontecendo nos morros do nosso país, no Oriente, no Centro, dentro dos lares e às vezes entre maridos e esposas. Todos os tipos de guerra, com arma, sem arma. Se os nossos corações já sofrem com isso, imagine Jesus, a intensidade de amor que Ele tem. E imagine o quanto Ele move para que nós cresçamos. Mas como Deus nos orienta a fazer com os nossos filhos, orientá-los bem, mas deixar que andem com as próprias pernas, eles têm que aprender a andar, a cair. A gente também tem que aprender. Nós temos que colocar essa fé que nós estamos construindo à prova. E nós somos desafiados ao longo da vida. Por mais que a gente leia essas mensagens todos os dias, quando a dor imensa abate os nossos corações, é como se ficássemos mudos, parados, paralisados. Igual a vítima diante da cobra. Vocês já viram? Ela paralisa às vezes. Mas o ensino que já existe em nossas mentes, daí um tempo, começa a se fazer presente. E o conforto para aquela dor que está vindo e a coragem para enfrentar o que virá aparece. E às vezes a gente se surpreende, porque a dor não nos abarca sozinhos, abarca no mínimo o nosso núcleo familiar. E às vezes aquele ente que você achava assim, não, esse fraqueja, esse eu tenho que poupar, eu tenho que proteger, porque ele não vai suportar. E você vê ele tirar uma força de onde não existia. Aí você entende Deus. Então eu vou ler o texto. Desculpa a emoção. Eu vou ler o nosso texto, a página 1, para que a gente não fuga ao tema, para que a gente realmente reflita aqui. Falar de Jesus e de Deus faz a gente fugir ao tema aqui das palavras, que a gente penetra na sua atmosfera, nem que seja por um pouquinho. E a atmosfera de Jesus está entre nós nesse momento, confortando os nossos corações e nos emociona de alegria. Então tá assim, é o capítulo 151 do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus. Esse versículo foi tirado de Lucas, capítulo 22, versículo 42, mas também está nos outros evangelistas. E aí, esse pedacinho que foi tirado para a reflexão. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí as observações de Emmanuel. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma, por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados no domínio do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós, costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos em muitas daquelas que nos afiguravam bens,
resultam em males e que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis, que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por nos satisfazermos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos assim a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Emmanuel aqui nos convoca à responsabilidade dos nossos pedidos. Ele faz uma análise geral de todas as formas que se pedem. A maioria das vezes a gente pede coisas materiais. A gente quer uma conquista material ou uma solução para o problema material da nossa vida encarnada. E a gente pede, às vezes, de muito modo insistentemente, e a gente repete aquele pedido. Como ele demora, a gente esquece dele às vezes. Como ele demora no nosso tempo. Porque a gente às vezes pensa que o nosso tempo é o mesmo tempo divino. Não. A gente pensa que o nosso plano é o melhor. A gente vai pedir a Deus que Ele vai fazer isso, fazer aquilo. Os amigos espirituais vão providenciar isso e aquilo. E vai resolver para mim essa questão. Eles resolvem sim. Mas os planos de Deus são melhores, maiores e mais abrangentes que os nossos. Os planos de Deus são para a vida, que é eterna. E nós estamos apenas numa encarnação. A gente nasce, renasce centenas ou milhares de vezes, para que aprendamos a cultivar o sentimento do amor nos nossos corações e a nos melhorarmos como seres, para nos iluminarmos e sermos espíritos de luz, amigos espirituais a orientar irmãos mais atrasados. E partimos para a felicidade junto ao Pai Celestial. Mas nos foi dada a tarefa, de acordo com o Livro dos Espíritos, de também aperfeiçoarmos a nós mesmos e a promovermos o avanço do orbe terrestre, nós que estamos encarnados aqui, o avanço. Então nós estamos comprometidos com a lei de trabalho e a lei de progresso, exterior e interior. No exterior da Terra, a partir de nós, no contato com os nossos irmãos e dentro de nós mesmos. E quando nós estamos imbuídos dessa responsabilidade de nos aprimorarmos, temos que ter em mente, nós que gostamos da filosofia espírita, todos os dias pensar no desencarne. Todos os dias, Maria Célia, isso é muito sofrido. Não, para a espírita desencarnar é a bênção divina, porque vai liberar do peso do corpo, das dificuldades maiores de conviver aqui. Vai ter mais liberdade e amplitude para o trabalho, você já está preparado para ele. Vai ter mais amplitude para estudo, você já está aficionado e apaixonado a esse tipo de coisa que abençoa a alma, que abençoa o espírito, né? que ilumina. Então, vai estar na atmosfera dos amigos espirituais com os quais conviveram, em planos menos pesados que a nossa terra, mas também ainda preocupados com aqui, porque nós não deixamos os locais que amamos despreocupados no sofrimento, né? A gente sempre quer voltar. Por isso que a gente tem um exército de espíritos de luz trabalhando conosco, nos intuindo, confortando, iluminando os nossos corações e mentes, porque estão também a trabalho de Jesus, a trabalho de Deus, a trabalho de aprimoramento deles mesmos, no sentido de nos ensinar e aprimorar mais. A gente entende esse trabalho dos amigos espirituais já iluminados lendo as obras de André Luiz. É uma série que se chama No Mundo Espiritual e que aqui nessa casa tem a tradição de sempre ter o estudo de uma obra dessa. É muito importante para compreender a nossa vida além dessa vida, para que a gente se prepare bem nessa vida. E é muito importante para entender as tentações, os nossos deslizes, os nossos desvios da nossa rota, para que a gente assim
através das orações, voltemos ao caminho que traçamos antes de vir junto aos amigos espirituais. Quando a gente lê as obras de André Luiz, eu falo delas que eu as admiro muito. Sempre tem lá um amigo espiritual fazendo oração, rogando após uma tarefa ou antes dela, nos ensinando que todo ser ora. E Jesus, no seu momento de maior sofrimento, talvez, não pelo sofrimento físico que enfrentaria, mas pelo sofrimento de ver o tempo que nós ainda levaríamos em sofrimento para aprendermos. Ele roga a Deus, mas ele não dá ordem, ele faz pedido. Nesse sentido, nós somos convocados à responsabilidade do que pedimos para prestarmos atenção quando ganhamos. Que muitas vezes demorou, você até distraiu do seu pedido e vem, e você nem agradece. E muitas vezes um pedido não vem porque aquele pedido traria muito mais sofrimento do que resolução. Mas se a pessoa insistir muito, ela também às vezes vem um pedido que não estava no plano. Mas aí a gente tem que arcar com o que veio daquilo. Mais tarde, quando eu ler a segunda página, eu vou contar um caso desse bairro, que a pessoa insistiu tanto, ganhou e levou uma situação difícil. Pois então, eu vou voltar ao nosso texto aqui. Então, a gente pede os votos, a gente faz, o que é votos? A gente pede, faz pedido, a petição que está escrita aqui nesse termo, é uma palavra antiga, mas são pedidos. A gente formula os pedidos que são nossos desejos, mas a gente tem que aprender que os nossos desejos têm que estar encaixados no caminho espiritual traçado por Deus. Tem que ser algo permitido, algo bom, algo que vai construir, algo que possa construir para você e para os que estão em volta, algo que Deus possa ter pensado como bom. Nada que contrarie o que é bom para você ou bom para o seu próximo vai ser ouvido pedido a Deus. Deus não ouvirá esse tipo de oração. Mas há situações que espíritos mais atrasados estão ali a ouvir e pode até te ajudar a realizar más coisas. Mas não é a ajuda divina. São amigos desencarnados em desequilíbrio que pode unir a sua mente para produzir o que é ruim. Mas não é a ajuda divina. Deus permite para que todos aprendam. Mas nós temos que ser vigilantes. E essas são umas das chamadas tentações, obsessões, que nós somos expostos para que a gente mostre o que aprendeu. Muitas vezes a gente está numa prova tão dura, que você já orou a Deus, pediu força, mas você acha que Deus está demorando. Aí você fala assim, nossa, estou tanto sofrendo, parece até que Deus não existe. Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Deus não existe. Deus está quieto. Aí a gente tem que pensar, e eu vou fazer um paralelo com a escola atual. A Terra é uma grande escola, onde nós viemos aprender. Tem uma musiquinha infantil da evangelização que canta isso. E a gente tem que aprender que o professor da nossa escola aqui, na hora que coloca seus alunos à prova, ele se cala. Ele entrega as folhas, faz os questionamentos, expõe os alunos aos seus problemas, aos problemas daquela matéria que ele está ensinando e os deixa, não os ajuda naquele momento. Porque é o momento dele provar o que aprendeu e muitas vezes fazendo uma prova se aprende muito, até a prova material da escola, a gente sabe disso. Às vezes você, eu não tinha pensado nesse aspecto, aí você vê uma questão que ela soma ao conhecimento que você estava ainda inseguro nele. Assim também Deus, Ele está nos assistindo a todo momento. Maria Célia, como é que você afirma isso? Eu gosto de afirmar e não afirmar Maria Célia, não. Está aqui na pergunta 306 do Consolador, não está na folhinha de vocês, não. Está comigo só aqui. A pergunta 306 do Consolador, Emmanuel faz a seguinte pergunta. E primeiro ele cita um pedacinho aqui. E tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Isso está no Evangelho de Jesus. Emmanuel fala assim. E tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Aí ele fala. Esse preceito do Mestre Jesus tem aplicação igualmente ao que se refere aos bens materiais? Ao que se refere à nossa vida material aqui? As coisas que eu vou precisar construir uma casa, precisar melhorar meu joelho que está quebrado, é para isso ou eu tenho que pedir só a minha evolução espiritual? A pergunta é essa. Aí a resposta.
o seja feita a vossa vontade da oração comum, que é o Pai Nosso, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Então ele fala que a gente pede e que a providência divina é que providencia tudo. Aí você fala assim, que providência divina é essa? Aí a gente vai achar a resposta dentro da doutrina espírita também. Lá na Gênesis capítulo 2, item 20. A providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisto que consiste a sua ação providencial. Então a gente sabe que a providência divina definida para nós na Gênesis, pelos amigos espirituais, nos toma conta a todo o tempo. Então, Maria Célia, qual a importância de orar? Por que então nós vamos orar? Porque quando a gente ora, nos capítulos finais do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces, para quem não está acostumado a orar, e anteriormente tem um capítulo grande, enorme, lindo, mostra a eficácia da prece, como é que a prece acontece, como é que são absorvidas as energias. Mas também tem um livro de André Luiz que chama Entre a Terra e o Céu. No primeiro capítulo fala como que as nossas orações chegam a Deus e voltam. E quando nós emergimos a nossa força mental em direção a Deus, facilita que essa providência divina que sempre acontece se realize de melhor modo. Os nossos pedidos são canalizados a locais do mundo espiritual para seleção, separação de trabalho, designação de equipe para a solução desses problemas. Então, nesse primeiro capítulo Entre a Terra e Céu, ele faz um paralelo, como se fossem as energias vindo lá do alto transformador, que seria Deus, o grande transformador de energia, e vai sendo quebrada de modo a chegar na lâmpada, que é uma capacidade menor que o grande transformador, e acender a luz e conseguir iluminar o ambiente. Então, isso que nós fazemos quando nós oramos. Primeiro nós colocamos a nossa fé diante do Senhor, a nossa fé diante de Jesus, diante de Deus, diante dos amigos espirituais, a nossa confiança. E colocamos o nosso problema. Mas a gente tem que sempre lembrar, é pedido, não é ordem, é seu desejo, mas que tem que estar submetido à grande proteção divina. Quando você aprender a pedir de verdade, você vai estar com uma fé muito maior. Por isso que temos que pedir, temos que orar. A oração é um exercício necessário, de modo diário e de muitas mais vezes durante o dia. Porque a gente eleva o padrão vibratório ao amigo espiritual, aos amigos espirituais, a Deus, capta essas energias para melhor nos inspirar, para mais nos confortar, para dar melhores ideias para a solução daqueles problemas imediatos e para que a gente receba energias físicas para suportar a dificuldade que enfrentamos. Deus não dá dificuldade maior que nossos lombos, mas muitas vezes a gente sente assim, amassado, como se estivesse implodindo de tanto peso naquele momento. E às vezes não conseguimos orar. Então é importante a gente ter amigos, para que a gente possa fazer uma mensagem, fulano, faz uma oração aí para mim, ter um grupo de oração, que seja no WhatsApp, onde todo mundo durante o dia põe uma oração lá. Ter 2 amigos, um amigo, alguém que você possa, fulano, nesse momento, estou passando um desânimo doido, me ajude aqui. Aonde você estiver, aquela pessoa vai ter um pensamento para você que é alguns segundos. Não precisa nem ser o tempo de orar um Pai Nosso. É Senhor, socorra, que a minha energia vibratória amorosa possa chegar. Senhor, conforte, leva o seu abraço e mentaliza você abraçando. Porque a energia do abraço é imensa. Quando alguém chega perto de você chorando, que você não tem o que falar, abrace.
Dê a mão se você não tiver intimidade para o abraço. Conforte. Passa a mão no braço, se for pouca intimidade. Aperte a mão, porque a energia chega maior. Você não tem a capacidade de Deus para emitir com tanta força. Mas naquele momento a pessoa se sente acompanhada. É aquele negócio da solidão, se sentir acompanhada. Porque nós todos somos sós nos nossos caminhos. Jesus caminhou sozinho também por entre nós, mostrando que o caminho espiritual é solitário. E quanto mais você avança, mais solitário você fica, porque a maioria está na retaguarda, ainda mais atrasado. Mas quando você encontra o consolo, ainda que aquela pessoa não compreenda exatamente o que você está passando, mas que você sente a vibração amorosa dela, é tudo de bom. Você chora a lágrima quente. Então a gente tem que aprender a fazer essas coisas, estender essa amizade e solicitar esse socorro. É por isso que Jesus nos ensinou a rogar. O que Jesus fez em grandes momentos de dificuldade? Ele foi rogar e ainda pediu aos apóstolos que o acompanhassem. E eles tiveram um certo problema nas orações, cochilaram, mas enfim, não é o nosso tempo do cochilo dos apóstolos. Mas, independente do seu amigo que você pediu oração cochilar, o fato de você pedir, se o seu amigo encarnado não ouviu, o seu desencarnado ouve e te socorre. E é essa busca que a gente tem que tomar, é essa providência divina a quem a gente tem que se entregar, para que as coisas ocorram do modo que tem que ser, mas de muito melhor modo. Porque nós estamos aqui construindo o nosso caminho. Nós viemos para essa encarnação com um arcabouço, um desenho mais ou menos do que nós faremos. Mas seguir esse desenho e avançar nele ou afastar dele está nas nossas mãos, é o nosso livre-arbítrio. E quanto mais eu trabalho para o meu crescimento espiritual, mais eu caminho no desenho que foi feito para mim. Porque é para isso que é feito o desenho espiritual, para nós, na nossa encarnação. O que vai acontecer, entre aspas, o nosso destino, que as pessoas falam. Ele tem um desenho, mas eu sou dona desse destino, para modificá-lo para bem ou para mal. E eu tenho sintonias a alcançar, que também são para bem e para mal, como eu disse. Por isso que nós temos que nos distanciar das tentações, como Jesus falava. Distanciar das más ideias, dos maus programas, das más diversões, dos desequilíbrios, das coisas que nos desequilibram. Se você sabe que uma luta de boxe te deixa nervoso, irritado, com raiva, para que você vai ver isso? A raiva destrói. Destrói. Joana de Ângeles fala que a raiva mata. E mata mesmo. Hoje em dia tem estudos científicos mostrando pessoas expostas a muita raiva produzem câncer, produzem problemas cardíacos. Estuda-se os doentes e o pregresso deles, o que eles contam que faziam. Não quer dizer que pessoas que não estão assim não possam ser submetidas a esse tipo de prova, porque a gente vem com as nossas provas, Deus sabe quais os motivos, quais foram as nossas dificuldades nas outras encarnações, para as quais nos preparamos para superar nessas. Mas a gente tem que estar atento para não desviar do caminho, para orar a Deus. A mensagem da Denise hoje foi para refletirmos, que muitas vezes nós não nos reflexionamos. E a oração é um grande momento de reflexão, que às vezes você está tão nervoso, não consegue nem raciocinar, mas você fala assim, Deus me ajuda, aí os seus pensamentos vão clareando. Certa vez eu conversei com uma pessoa que falou para mim que no momento que ela estava pensando em matar alguém, ela não pensava mais nada, em nada que ela ia perder. Então naquele momento a pessoa está manietado, ela não consegue. Então antes que ela chegue nesse ponto, se ela tiver o hábito de oração diária, ela vai desistir. E se ela não tiver o hábito de oração diária, mas tiver alguém que ore por ela, ela também desiste. Que tem muitas vezes que a gente pensa em fazer o mal por tentações e a gente desiste, porque os nossos amigos espirituais, olha, né? Quando a gente cai na tentação de falar mal do próximo, olha a língua, né? Sem querer, a inveja, o ciúme, né? Olha a língua. Então, essas dificuldades nossas para as quais a gente já entende o alerta é a presença dos nossos amigos espirituais pelas nossas rogativas diárias. Livrai-nos das tentações. Como é que eles nos livram das tentações? Tem ali, às vezes, 2 ou 3 espíritos que convivem com você diuturnamente, porque você está
na tarefa de educar crianças, na tarefa de educar filhos, na tarefa de educar netos. Você está na tarefa de organizar uma casa espírita. Nós somos rodeados por nuvem de testemunhas. Paulo falava, somos mesmos. A gente só tem que escolher as testemunhas que possam nos guiar e que possam aprender com os nossos exemplos. Nós não estamos sozinhos. E se a gente acostumar com essa ideia, fica muito melhor para quando a gente desencarna. Porque quando a gente desencarna, a gente não tem o bloqueio que a gente tem aqui, que é não ler o pensamento dos outros. Todo mundo vai ter acesso aos nossos pensamentos, como nós teremos dos outros. Nós ouviremos os pensamentos ou os veremos. Então imagine, se você está acostumado a pensar o mal do próximo, volta e meia você vai passar vergonha, que você vai falar mal dele na cara, né? Você vai pensar mal, desejar mal. E se a gente já treinar aqui, chegando no mundo espiritual está mais fácil. E é o que a gente deve fazer. Nós não devemos pensar o mal. Se nós não pudermos pensar o bem, que a gente ocupe. E a grande coisa do aprendizado de hoje também é a gente tá tão ansioso. A ansiedade é o mal do século quase. A ansiedade muito intensa cai para a depressão. Os psicólogos, os que escrevem a respeito disso falam. E a pessoa está tão ansiosa que ela só aceita a determinação dela, ela só quer aquilo. Aí tem uma dica. Nesse momento que a gente estiver assim, você pensa em Deus, pensa na praia, pensa em Deus, pensa na imagem de Jesus curando, pensa em Deus, pensa na praia. Não deixa a preocupação invadir você, para você acalmar o coração. Quando acalmar o coração, Senhor, ajude-me a pensar do modo correto, que eu tenha fé e te entregue. Porque se eu entregar a Deus, eu posso ir dormir. Se eu literalmente tiver fé e entregar a Deus, eu posso ir dormir. Se eu deixei meu filho num lugar que eu acho que ele pode ir, eu não tenho por que me preocupar tanto. Se eu acho que ele precisa ir, eu não tenho por que me preocupar tanto. Eu oro a Deus, me ensino ele a orar, já eduquei do suficiente para deixá-lo ir e vou dormir. Porque isso é entregar a Deus. É isso que Jesus nos ensinou. E quanto mais, isso eu li, viu gente, não faço não. Quanto mais a gente se entrega a Deus, chega um momento que você não tem mais preocupação. Eu estou louca para chegar nesse momento. Porque é a confiança total. Não vou me preocupar, vou fazer o que devo. Como trabalhador eu tenho que ser bom, ter o meu objetivo de trabalho. Como pai tem que ter o meu objetivo de trabalho. Como estudante tem que ter o meu objetivo de trabalho. Como amigo. E eu vou fazendo meu trabalho, não tenho que ficar preocupando se vai dar certo ou errado, não, eu estou fazendo com boa vontade. Eu avalio a minha tarefa. Estou tendo sucesso, ou não tendo sucesso, como posso avançar, mas eu não tenho que ter compromisso de sucesso. O compromisso de sucesso arrasa muitas pessoas. Arrasa. Destrói os espaços lindos que seriam dados, porque a pessoa está preocupada com o que vai apresentar. Se a plateia que escuta aquele que vai apresentar um trabalho também amar o próximo, vai desconsiderar alguma coisa, igual vocês vão desconsiderar aqui comigo, algum deslize, algum momento que não agradou vocês? Porque eu trouxe aqui para vocês o meu coração cheio de amor, para que possamos aprender a rogar com Jesus. E aí o que eu errei, vocês vão ter o desconto. Maria Célia gosta da gente mesmo. Passou um bom tempo refletindo sobre isso. Então, vou descontar o que ela não sabe. Agora eu vou passar para a segunda página, que eu tenho que fazer se vale a pena ver de novo com vocês. Vou ler a mensagem. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Essa passagem estava um pouquinho antes daquela que nós lemos na última mensagem. Jesus está preparando os apóstolos, está próximo do momento que ele vai fazer a última ceia com os apóstolos, e a mãe de 2 apóstolos chega perto de Jesus e fala assim: mestre, vendo que ia desenrolar, Jesus falando que as coisas, sentindo que as coisas chegariam num ápice, né, que as relações estavam muito nervosas entre a pregação de Jesus e o Sinédrio, entre a pregação de Jesus e os romanos, ela sentindo e achando que Jesus ia tomar o poder material. Pergunta a Jesus se Jesus garantiria que os filhos dela, um ficaria à direita e à esquerda de Jesus na hora que fosse montar o novo reino. Aí Jesus vira para ela e fala assim: não sabeis o que pedis. Porque a gente muitas vezes não sabe, mas Deus desconsidera
o que a gente não sabe. E na nossa aflição nos dá o que precisamos e nem não o que pedimos. Quando nós sinceramente voltamos para Deus e pedimos algo inadequado. Mas vão ver a mensagem. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Então, raros que venhamos aqui só para aprender, né? A gente sempre quer uma ajuda, é justo, mas não tem que ser só isso, é que ele vai dizer assim. A rigor, os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde aprenderiam a fraternidade, o amor e a cooperação no seu programa divino. Então a gente tem que vir aprender aqui a fraternidade, o amor e a cooperação no programa divino. A nossa cooperação hoje, depois de ouvirmos essa palestra toda aqui, é orar por nós, orar pelos nossos em fraternidade, orar pelas boas coisas e saber que esses desejos nossos não é uma ordem, é um pedido. Quase todos, porém, voltando à leitura, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho, no sentido de subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam os homens que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é o filho da incompreensão dos nossos deveres. Então, muitas vezes, de tanto pedir, Deus nos concede. Mas não estava traçado no nosso programa. Talvez aí nossos ombros não suportassem. Mas como eles estão pedindo muito, os amigos espirituais pensam, vamos ver se ele vai conseguir isso, vai resolver. E dá a oportunidade. Só que quando a pessoa não está acostumada a obedecer os desígnios divinos, está pedindo só coisas materiais, só para ela fica entediada. Ela não consegue ver para onde ela está indo, ela não tem um programa de vida, ela não sabe de onde veio, para onde vai e aonde quer chegar. Então, ela fica esse pedinchão inveterado aí. Mas vale ainda o exercício de oração dessa pessoa. Deus não desvaloriza nada. Mas a Emmanuel está nos ensinando a não ser assim, né? Provocamos certas dádivas no caminho. De tanto pedir, a gente recebe. Adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. E aqui ele remete ao filho pródigo, né? Que ele quis a herança antes da hora e a desilusão e a tristeza que foi para ele aquilo. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhes competem. Então, tenhamos, pois, o cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, a gente tem que pedir a Deus a compreensão da vontade dele a nosso respeito. E que a gente possa compreender de verdade que a vontade de Deus pode ser muito dura. Porque, às vezes, a vontade de Deus é que o seu filho passe pela experiência que ele tinha que passar. E você não pode impedir isso. Você pode amparar, chorar, mas resignadamente aceitar. Tem um texto muito bonito no livro Boa Nova, que fala do sofrimento de Maria assistindo a peregrinação de Jesus até a crucificação. O quanto que ela se submete à vontade divina. Desde o momento que é anunciado a ela que ela vai receber o Filho de Deus, acompanhar a beleza daquele ser e ver o que os humanos estavam fazendo com ele e se submeter, sofrendo, mas compreendendo, solicitando amparo. Que nós possamos nos levar em conta exemplos de Nossa Senhora, exemplos de Jesus, a esse momento que ele está falando, que seja feita a sua vontade, não a minha,
mas que não desanimemos o nosso relacionamento com Deus, que possamos pedir tudo o que quisermos, mas sempre tendo em conta a nossa evolução espiritual e sempre tendo em conta que os planos divinos são maiores, mais bonitos e mais abrangentes que os nossos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Maria Célia, muito obrigada pelo estudo da manhã de hoje. Vamos fazer a nossa prece final agora. Eu convido todos a fechar os olhos, que a gente possa refletir em breves instantes em tudo isso que nós ouvimos, rogando aos nossos mentores e amigos espirituais que, de retorno aos nossos lares, possamos colocar em prática todo esse convite, de sermos trabalhadores da seara de Jesus, irmanados em fraternidade, em amor ao próximo, em compreensão, com menos ansiedade, tudo isso que nos foi trazido na manhã de hoje. Roguemos a Deus Pai que possamos sempre gozar do amparo, da intuição e de toda a proteção do alto, hoje, agora e sempre. Que assim seja.